Quando um avião é desativado, geralmente vira sucata. Mas alguns aviões não terminam nos trituradores e sim em outros lugares. Por exemplo, no fundo do mar, em uma pedreira perto de uma estrada movimentada, em um deserto quente ou em uma areia fria e negra. Parece fascinante e assustador. Esse é o Infinito, e nesse episódio vou mostrar a você os 10 aviões abandonados mais assustadores do planeta. Muitos navios e barcos afundados podem ser encontrados no fundo dos mares e oceanos, mas os aviões são muito menos comuns. E aqui está um desses casos. No fundo do Mar Vermelho, perto da Jordânia, há um velho avião Lockheed Martin TriStar com 3 motores. A visão é impressionante e assustadora ao mesmo tempo. O grande avião enterrado na areia é hipnotizante e faz você se perguntar: o que aconteceu? Talvez essa aeronave tenha caído ou fez um pouso de emergência, ou alguém bateu nele e ele caiu na água. Felizmente, nenhuma dessas coisas aconteceram. Na verdade, esse avião foi abandonado de propósito. Foi colocado no fundo do mar em 2019 para se tornar um recife artificial para a vida marinha. Tudo pelo bem da natureza. O avião, que foi registrado em 1980, está a uma profundidade entre 15 a 28 metros. A cauda da aeronave é a mais submersa e a cabine do piloto fica acima do restante da aeronave. O avião está gradualmente cumprindo seu propósito e se tornando o lar da vida marinha. Mas parece que não são só os peixes que visitam a aeronave com frequência. Fotógrafos subaquáticos, mergulhadores e exploradores de naufrágios mergulham constantemente nesse Lockheed. Boeing em Bali. Se você viajar pela parte sul de Bali, na Indonésia, você pode se deparar com um misterioso avião abandonado. Fica a apenas 50 metros da estrada, em uma pequena pedreira de calcário. Parece estranho porque, via de regra, objetos abandonados são encontrados no meio do nada, e não numa estrada. O que é ainda mais estranho é que o avião não tem marcas de identificação ou quaisquer indicativos de pertencer a alguma companhia aérea. Não se sabe nem de onde veio o avião. Ele apareceu na pedreira em 2014, mas mesmo os moradores não entendem quem poderia arrastá-lo para lá, porque o avião não pousou. Foi trazido intencionalmente. No entanto, de acordo com uma das versões, algum proprietário australiano comprou o avião e o trouxe para lá, em pequenos pedaços, e então o avião foi montado. De qualquer forma, o misterioso avião há muito é um ponto turístico. As pessoas se aglomeram no local para admirar a aeronave. Porém, isso só pode ser feito de longe. O avião fica em uma propriedade privada, que é cuidadosamente guardada. Mas talvez em breve seja possível descer ao avião sem problemas e até entrar nele, pois está previsto transformá-lo em um restaurante. Vamos voltar às coisas mais sérias. Dessa vez é muito sério, porque se trata de um avião que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, durante uma incursão ao norte da África, o sargento da Força Aérea Britânica Dennis Copping pilotava o avião P-40 Kid Hawk. É uma aeronave distinta cuja proa se parece com o focinho de um tubarão. Durante o voo, o sargento saiu da rota e não retornou à base. Ele teve que fazer um pouso forçado no deserto do Saara. Após atingir o solo, o avião ficou bastante danificado. O sargento teve que acampar e esperar por socorro. Não havia ninguém no meio do nada, então Copping logo faleceu. O avião e o sargento foram dados como desaparecidos. A verdade só veio à tona há alguns anos, quando um industrial do petróleo tropeçou acidentalmente no avião enquanto explorava áreas remotas do deserto no oeste do Egito. O número da cauda do avião possibilitou descobrir que a aeronave pertencia a Copping. Os restos mortais do sargento nunca foram encontrados. Depois de uma história tão tensa sobre um deserto escaldante, vale a pena se refrescar, e para isso, sugiro mergulhar no oceano novamente. Além daquele Lockheed na costa da Jordânia, há muito mais a ser encontrado. Como, por exemplo, o Chatsworth F-4U Corsair. Foi um caça de um único assento, usado na Segunda Guerra Mundial, encontrado na costa de Honolulu, no Havaí. O avião pertencia ao tenente Holden, do exército americano. Em 1945, o tenente estava em missão de treinamento, quando de repente seu Corsair apresentou defeito. O avião começou a rachar, indicando vazamento de combustível. Holden teve que fazer um pouso forçado na água. O Corsair começou a afundar durante o pouso, mas o piloto sobreviveu. Desde então, o Corsair se encontra no fundo do Oceano Pacífico, e assim como o avião jordaniano no Mar Vermelho, atrai muitos mergulhadores. Chegar à aeronave não é muito difícil. Ela fica a cerca de 30 metros de profundidade. Um avião afundado ou destruído é fascinante e épico, mas e um cemitério de aviões abandonados?
Existem alguns deles no mundo e são cemitérios de aeronaves militares. Mas eu gostaria de mostrar a vocês um cemitério de aeronaves na Tailândia, em Bangkok. O cemitério é pequeno, mas intrigante. Há um Boeing 747 e 2 aviões menores chamados MD-82. Os turistas visitam regularmente os aviões. Partes da carcaça da aeronave e máscaras de oxigênio estão espalhadas pelos aviões. Isso é praticamente tudo o que resta do equipamento da aeronave, porque até mesmo a tubulação e os cabos de energia já foram descartados há muito tempo. A atmosfera desse lugar parece com a do local da queda desses aviões. Mas não houve acidente. O cemitério de aeronaves pertence a um empresário de lá e é propriedade privada. Mas por uma modesta quantia em dinheiro, qualquer turista pode entrar. Um dos aviões abandonados mais assustadores está na Islândia. Em uma praia negra no deserto de Sólheimasandur está a fuselagem da aeronave Douglas, da Marinha Americana, e ao contrário dos aviões tailandeses, tem uma história assustadora. Em novembro de 1973, o avião foi conduzido por um piloto da Marinha dos Estados Unidos. O avião ficou sem combustível e caiu na Islândia. A boa notícia é que a tripulação sobreviveu. O avião não pôde ser recuperado, por isso foi deixado na areia negra e está descansando lá há quase 50 anos. A fuselagem permaneceu intocada por muito tempo, até que um dia foi acidentalmente descoberta por um fazendeiro. Desde então, o avião Douglas da Marinha Americana é um marco local. Os turistas visitam regularmente o avião e o acesso costumava ser acessível de carro. Agora é necessário andar, mas vale a pena. Se você quiser visitar esse lugar, lembre-se de que não é seguro. Vários turistas morreram de hipotermia, então você deve estar preparado para um clima muito frio. Em 4 de abril de 1943, 25 bombardeiros americanos de 4 motores decolaram para atacar Nápoles, na Itália. Todos os aviões do grupo voltaram sãos e salvos da missão, exceto o Lady Be Good, bombardeiro número 64. As buscas no mar e na costa não resultaram em nada. O Lady Be Good desapareceu sem deixar vestígios. Muitos aviões caíram no mar. Seus pilotos foram listados como vítimas da Segunda Guerra Mundial e a história do Lady Be Good foi considerada encerrada. No entanto, em 1958, durante um voo no deserto da Líbia, o avião foi encontrado. Um ano depois, uma expedição foi enviada ao local do acidente, onde estava o bombardeiro Lady Be Good, número 64. Não havia pilotos ou paraquedas no avião abandonado. Os suprimentos de água e comida ainda estavam intactos. Isso indicava que a tripulação havia ejetado. Surpreendentemente, sem a tripulação, o avião fez um pouso bem-sucedido e não foi tão destruído quanto poderia durante a queda. Os membros da tripulação foram encontrados um ano depois, mas infelizmente todos estavam mortos. Os pilotos mumificados estavam a 130 km de distância do Lady Be Good. Também foi encontrado o diário de um dos pilotos, no qual ele descrevia os acontecimentos antes e depois da queda. Agora a história acabou e alguns anos depois o que restou do avião foi transferido para a base militar líbia em Tobruk para armazenamento. O Lady Be Good está lá até hoje. Em diversos desertos você pode encontrar vários outros aviões abandonados com suas histórias interessantes. A próxima descoberta foi no Iraque. Quando o exército americano entrou naquele país em 2003, os soldados encontraram projéteis de armas químicas feitas antes de 1991 e também as fábricas para sua produção. Mas outra descoberta muito mais incomum foi a de uma frota inteira de caças MiG e Su-25 no deserto iraquiano. Muitos desses caças foram construídos nas décadas de 70 e 80. Não foram destruídos e até funcionaram parcialmente. Por que então eles foram abandonados no deserto? Os militares americanos presumiram que os aviões abandonados nunca decolaram durante a guerra, pois os comandantes iraquianos não quiseram lutar contra a Força Aérea Americana, considerada superior. Durante a guerra, nenhum único avião decolou nas pistas iraquianas. Você se lembra do Douglas abandonado na Praia Negra, na Islândia? Pelo menos mais um Douglas abandonado pode ser encontrado. E eu estou falando desse avião, que está na fronteira da Croácia com a Bósnia e Herzegovina. O avião abandonado esquecido e danificado fazia parte da base aérea de Seljava. Já foi a maior base aérea subterrânea da ex-Iugoslávia, mas agora está abandonada. O avião é a principal atração do local. Como ninguém está vigiando, pode-se chegar bem perto dele. Muitas pessoas entram nessa aeronave abandonada e deixam pichações na fuselagem. Algumas pessoas transformam aviões em estabelecimentos e outras em casas. Parece estranho, mas há pelo menos um desses casos. Um engenheiro americano do Oregon, chamado Bruce Campbell, comprou um avião de passageiros Boeing desativado há cerca de 15 anos e o transformou na casa dos seus sonhos.
O avião está escondido na floresta e não é fácil de encontrar. Melhor para Bruce, que vive em paz. Para chegar à casa-avião, é preciso subir uma escada na extremidade traseira, cercada por um gramado bem cuidado que o engenheiro corta regularmente. Tudo como se fosse uma propriedade comum em frente à casa de campo. Bruce reconstruiu o avião, livrou-se dos assentos e transformou o interior da aeronave em quarto, sala e home office. Ele faz suas refeições na antiga cozinha da tripulação. Ele teve que modernizar o banheiro e construir um chuveiro. A casa-avião tem encanamento e sistema elétrico. Há até iluminação LED sofisticada e um piso transparente. Eu achei legal. Você gostaria de morar numa casa assim? Isso é tudo, pessoal. Qual dos aviões abandonados mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.